Salve, pessoas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Professor Williams, hoje nós vamos abordar um tema que seria as regiões brasileiras. Então, se a gente observar esse mapa mostrado aqui na apresentação, ele tem as divisões dos estados brasileiros, no caso são 26 estados, mais o Distrito Federal, que é essa bolinha aqui. E essas cores de estados são representações das regiões brasileiras, a região norte, nordeste, centro-oeste, sudeste e sul. Se você fizer uma referência que cada cor de estados ela tem suas diferenças e semelhanças, a gente já consegue ter uma noção do que são as regiões. Então, cores parecidas vão mostrar a mesma região, mesmo que seja de estados diferentes. Vamos passar aqui para o próximo slide. Então, primeiro a gente tem que entender o conceito de região. O que seria região? Não é? Então, a gente vai analisar que região é uma extensa área que possui características semelhanças de diversos fenômenos. Esses fenômenos eles podem ser naturais ou humanos. Vamos supor aqui que a gente trata uma questão humana, que seria de industrialização. Então, estados com industrializações avançadas em certos setores teriam mais proximidade, mesmo que tenham diferentes limites de estados. Vamos propor uma outra regionalização, vamos dizer assim. O Vale do Silício. O Vale do Silício é uma área, não é, que tem grandes empresas relacionadas na categoria de tecnologia. Então, Google, Apple, Microsoft, Amazon, eles estão em uma certa área, tá certo? São empresas diferentes, mas na mesma categoria, estão próximas geograficamente, e a gente vai tratar, né, esse fenômeno aí como a região do Vale do Silício, tá certo? Então, quando você ouvir a palavra Vale do Silício, é uma região, vamos dizer assim, uma área que tem empresas de um setor bem próximo, aglomeradas naquela área, naquela região. Por isso que a gente não vai dizer muito área, a gente vai usar o conceito de região. A região ali do Vale do Silício. E por que Vale do Silício? Porque o silício é um componente muito utilizado na produção de chips e circuitos eletrônicos para a área computacional. Então, como essas empresas são relacionadas, o Vale do Silício é como se fosse um trocadilho ali, né, nessa questão. Isso tratando de um fenômeno meramente humano. Se a gente fosse tratar um fenômeno natural, a gente poderia colocar, vamos dizer assim, a área dos terremotos. Poderíamos colocar o círculo de fogo, que a gente vai abordar numa outra aula. São áreas com um fenômeno parecido e são muito próximas geograficamente, certo? Então a gente usa esse termo região. Região, na verdade, é uma classificação humana, para a gente entender certos fenômenos. Ok? Vamos passar para um outro slide aqui para a gente fazer uma brincadeira, né, com este mapa, vamos dizer assim. Esse jogo é um jogo do Super Nintendo, que é Super Mario World. E o personagem ele vai se deslocar durante as fases, passando por imensas áreas. Só que a gente pode colocar que essas áreas têm fenômenos parecidos, vamos supor. No mundo aqui, já partindo para o mundo 2, ó, tem uma área aqui de lagos, não é? Então, fases com muita presença de água, de natação, fases de nado. Passando aqui já para o mundo, né? Para o mundo 4, que é uma área já mais de planalto, então terão fases com uma maior incidência de quê? Do fenômeno que é grandes obstáculos verticais. Então, às vezes o personagem vai ter que pular, saltar muito, não é? De uma área para outra. Partindo aqui para o mundo 5, a gente já vê já o quê? Uma área que a gente pode colocar a região das florestas, que são fases com grande aglomeramento de árvores. Tudo bem? Se a gente fizesse uma outra brincadeira aqui, seria aqui para tratar o quê? Do tema aqui da fase 6, uma fase muito mais montanhosa, rochosa aqui, não é? Então a gente pode brincar
com essas classificações. Então, se a gente pudesse classificar, se eu desse uma atividade para vocês, que regiões poderíamos identificar nesse mapa? Poderíamos colocar áreas de planície, de lagos, de planalto, áreas de formações rochosas e de formações florestais, ok? Se a gente trouxer essa mesma brincadeira aqui para um mapa mundi, né? Essa é uma representação que é 80% real e familiar com o que acontece no nosso planeta. Temos áreas, regiões, vamos utilizar aqui uma nomenclatura com maior incidência de gelo, outras florestais, regiões mais áridas, mais desérticas, tudo bem? Então aqui a gente já consegue fazer até uma brincadeira com uma questão de uma cultura, né, dos videogames para a realidade, para a gente ter uma noção, se torna muito mais didático e de fácil aprendizagem, tá bom? Então, como que a gente define essas regiões brasileiras? A gente tem que entender que se existe a região, alguém criou aquilo, é uma ação humana, uma classificação. Só que a gente vai entender que as nossas regiões brasileiras, elas foram definidas pelo IBGE, segundo critérios técnicos que seguem uma lógica, um tipo de pensamento. O IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Ele vai criar uma lógica, um tipo de pensamento, tá certo? E vai propor essa regionalização para a gente, tá bom? A gente vai entender o que é a instituição e como que ela pensa, tá? Mas agora vamos partir aqui, vamos definir o que é o IBGE. Como já está aqui no slide da imagem do logo, não é? IBGE é o quê? É o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O que esse instituto vem a ser? É um órgão oficial do Brasil que vai gerar estatísticas, informações, coleta de dados referente ao estudo da nossa realidade. No caso, seria a realidade brasileira. Então, quando uma empresa, um veículo de comunicação precisa trazer dados para fazer uma produção, seja de uma entrevista, de um estudo, vai se basear nessa organização. É a organização oficial que vai trazer os dados. Então, a gente, por usar esse nome oficial, a gente tem totalmente uma credibilidade, uma autoridade para utilizar esses dados. A gente não vai pegar qualquer dado aí do tiozinho da esquina, não é? A gente tem que se basear em informações oficiais, lembrando que é um órgão do governo, tá? Quem vai trabalhar no IBGE são os geógrafos, eles estudam a nossa realidade, seja nos quesitos físicos, seja nos quesitos humanos, eles vão fazer estudos, produzir estatísticas e dados da nossa sociedade e território, nos diversos assuntos, saúde, economia, clima, biomas, fronteiras, políticas e por aí vai, nos diversos temas. E o IBGE que formula a nossa regionalização brasileira que nós temos hoje, tá? Seja no tamanho, nas formas, essa regionalização mudou com o passar do tempo. Eu vou mostrar aqui como teve uma mudança, não só no quesito de interpretar, né, de ver, enxergar a nossa realidade brasileira, porque teve algumas diferenças. Alguns estados nasceram, outros foram dissolvidos. Vamos analisar aqui, né, os estados brasileiros nesses exemplos aqui localizados. Ó. Em 1945, a gente pode ver aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiões. Então, em 1945, existiam 7 regiões brasileiras. A região norte, nordeste ocidental, nordeste oriental, leste setentrional, leste meridional, sul e centro-oeste. Tá certo? Eu não sei se vocês percebem, mas as linhas de contorno de alguns estados, elas eram muito diferentes do que nós temos hoje. Totalmente diferentes. Certo? Agora, partindo aqui em 1945 para 1950, em 5 anos, olha só, essas linhas já mudaram. Estados foram se alterando, vamos dizer assim, suas linhas, seus contornos políticos, e assim como muda as suas linhas de contorno político, vai mudar também a regionalização, certo? Vemos aqui o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul, eles estão colados, eles ainda não eram divididos,
e o Goiás com o Tocantins ainda eram juntos, se a gente pudesse analisar. Lembrando que aqui nesse momento, ó, em 1950, a gente consegue perceber o quê? Perceber que a capital ainda está no Rio de Janeiro. Só em 1960 o IBGE vai propor uma nova regionalização. Por quê? Porque a capital política foi alterada. Ela foi para onde? Ela foi para... Só um pouquinho. Alô? Ela foi aqui alterada para quê? Para Brasília. Já tem aqui sua Constituição física no centro do país, né? Uma maneira de integrar. E aqui em 1960 nós temos essa nova regionalização. Vemos aqui que já mudaram já. O Nordeste Ocidental e Oriental não existe mais. E a região Sudeste não existia. Nesse primeiro momento aqui. Vamos partir agora para 1970. 10 anos após, lá vai o IBGE reformular, atualizar seus dados de regionalização e conseguimos perceber aqui que alguns estados foram acomodados. Ó, a região Sudeste ela já começa a aparecer, já começa a se firmar como uma região independente. Não é? São Paulo passa de 60 para 70 da região Sul para Sudeste, neste momento aqui. E aí alguns contornos de estados se modificaram. A gente percebe bastante que a região Centro-Oeste, Sul, é uma região ainda que está em delimitação de fronteiras, de divisas, vamos dizer assim. Partindo para 1980, nós temos aqui já uma consolidação do que tem as regiões nos dias atuais. Lembrando que, olha só, o estado do Tocantins ainda não existia. Por que pareça, o professor de geografia mais velho que o estado do Tocantins. Olha só, que curioso, não é? E a nossa regionalização ela vai se firmar, que aqui nós temos a considerar 30 anos, é a última, de 1990. Vou passar o slide para o próximo. Então, a gente já entendeu o que é o IBGE, o que são as regiões, mas a gente vai tentar agora observar qual que é o olhar, qual que é a lógica, como que essa regionalização segue essa ordem, vamos dizer assim. As nossas regiões brasileiras seguem uma lógica político-administrativa, é aquela questão de divisas mesmo. De um lado para lá é um estado, de um lado para cá é outro. E além de, às vezes, um estado fazer fronteira com outro, ele vai competir com critérios diferentes de classificação. Vai ser a classificação político-administrativa. Então, alguns estados eles vão ter uma mesma linha de divisão de estados, mas vai pertencer à mesma região. Tá? Então, a forma e a extensão dessas regiões, o agrupamento com esses estados, vai definir o quê? Uma nova região brasileira. Às vezes os estados eles estão separados, mas quando eles estão em certo conjunto, eles vão formar uma mesma região. Vamos fazer aqui um joguinho aqui de joguinho mental. Vamos dizer assim, nós temos 5 cores e cada cor representa uma região brasileira, mas esta região é composta de estados. Então, os estados vão compor essas regiões. Região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Vamos fazer aqui Você Sabia? Vamos brincar com algumas curiosidades desses estados. Vamos lá. Se eu fizesse uma pergunta, qual região é a maior em extensão? Então, estou colocando aqui a pergunta, vou dar um tempo para vocês pensarem, depois eu retorno com a resposta. Essa estava fácil, não estava não? Vamos lá, qual é a maior extensão de regionalidade que nós temos? É a região norte, não é? Podemos ver aqui na cor verde.
ok? Partimos aí para a segunda pergunta aqui. Qual dessas regiões possui mais estados? Ah, então se possui mais estados, tem mais divisões. Vamos analisar aí todos os estados e suas regiões. Eu vou dar um tempo maior para vocês analisarem e a gente retorna com a resposta. E aí? Ficou fácil? Ficou difícil? Vamos olhar. Vamos analisar aí. Região norte. Temos, deixa eu colocar aqui o mouse, o Acre, Amazônias, Rondônia, Roraima, Pará, Amapá e Tocantins. Temos 7 estados aqui. Região norte, então já tem 7. Vamos partir para as mais fáceis. Sudeste tem 4. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. Região sul. Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. Não é? Tem 3, 4. Aqui, na região centro-oeste, nós temos o quê? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Goiás. 3 estados. 3 aqui, 4 e 7. Agora, a região nordeste, nós temos o quê? Bahia, Alagoas, Sergipe, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, não é? Ceará, Piauí e Maranhão. Olha só, temos 9, não é? Temos 9 o quê? 9 estados. Então, esta região, a região nordeste, vai possuir mais estados em nosso território. Tá bom? Então, a região nordeste. Agora, olha só, essa aqui é bem fácil, hein? Vamos analisar aqui. Qual região não é banhada pelo oceano? Certo? Dessas 5 regiões, lembrando aqui que aqui está o nosso grandioso Oceano Atlântico. Ok? Então, qual desses estados não é banhado pelo Oceano Atlântico? Difícil, fácil? Não? Qual que é? Vamos analisar ali, ó. Região sul tem um pouquinho, é banhada, mas tem. Região sudeste também é banhada. Região nordeste, isso aí não tem sombra de dúvidas. E a região que norte também é banhada. A única região que não é banhada é o quê? É a região centro-oeste. Muito bem. Vamos partir agora para a última pergunta. Qual é a menor região brasileira? Essa aí acho que tá fácil, hein? Vamos tentar olhar o olhômetro aí, que todo mundo possui. E eu vou colocar essa pergunta para vocês. Vamos lá. Qual é a menor região brasileira? Tá fácil, hein? É a região sul, olha só, gente. São estados consideravelmente pequenos, né? Mas a região que eles compõem é a região sul, bem pequena em comparação a norte, centro-oeste, sudeste e até nordeste. Tudo bem? Difícil isso? Não? Então acho que nós vamos parar por aqui. Eu vou gravar uma outra videoaula falando sobre a regionalização geoeconômica, que um grande geógrafo apresentou a todos nós, certo? Ele tenta transcender, pensar o Brasil de uma outra forma de regionalização e a gente vai discutir nas próximas aulas, tá certo? Muito obrigado aí, um abraço a todos e até a próxima aula.